Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 51º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Acalanto em Lá Menor. Eu tive que imprimir ele, eu já vou explicar para vocês por que eu tô falando dele também numa terça-feira. Eu vim aqui fazer uma categoria nova para o canal, que são os extras. São livros que não estavam no meu planejamento e que eu quero comentar ainda assim, só que eles não vão ter post no Instagram, não vão ter vídeo no TikTok, não vão ter resenha escrita, só que eu ainda vou fazer vídeos que vão ser normalmente menores e que vão envolver menos pesquisa também. E eu vim aqui hoje a pedido da própria autora do Acalanto em Lá Menor, que é a Flávia Joss. Ela me mandou um e-mail perguntando se eu leria o livro dela. Ela me mandou o PDF, aí eu imprimi o livro. E é um livro que ela falou que gostaria que eu tivesse lido antes dela ter mandado para a editora e tal. Ele foi lançado no passado, só que é uma coisa que eu não falei aqui no canal ainda que eu faço, então fica aqui a divulgação também. Eu leio livros criticamente, eu faço essa análise, esses comentários que podem interessar alguns autores que gostem da minha opinião, que acham que eu tenho algo a adicionar nesse processo de escrita. Então estou aqui oferecendo meus trabalhos também e vamos pro vídeo então. O livro de hoje é da editora Mondru, é uma editora que eu não conhecia, acho que de nome eu já tinha ouvido falar, mas eu realmente nunca tinha lido nada deles. E aí é de 2023 e ele tem uma capa muito bonita, colorida, que eu vi depois que eu já tinha lido o livro. Eu coloquei aqui na tela para vocês. E essa capa é do Jefferson Barbosa, ele também é escritor e capista da Mondru. E eu vou até colocar o link do Behance dele com outras capas, porque eu achei um trabalho bem legal, assim. E colorido ficou bem... Eu gostei da capa, achei bonita, as ilustrações, assim. E esse livro é um livro de pequenos contos, só que no início dele vai ter uma poesia e no final também, então é um sanduíche que é montado ali. E esses textos todos, eles vão ter temáticas que, na minha opinião, são muito corajosas. São temáticas ousadas, assim. Não é um livro leve, ele tem um tom mais sério. Ele permeia vivências de mulheres negras. E eu vou citar algumas das temáticas para vocês entenderem realmente o quão, não pesado, mas o quão não leve é. Eu diria que tratar de internações involuntárias, abusos sexuais, suicídio na adolescência, prostituição infantil, entre outras coisas, não é simples, não são temas fáceis de você propor assim, mas eu gostei muito que eles foram abordados. E quem que escreveu sobre isso tudo? A Flávia, ela é uma professora, escritora e poeta lá do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Ela é professora não sei de quê, eu não consegui descobrir até agora, gente, mas eu imagino que seja de português, literatura, algo nessa área, assim, porque ela é muito interessada em literatura contemporânea, especificamente. Ela gosta de discutir isso, ela faz parte coletiva, ela tem uma proposta lá no Instagram também de fazer umas resenhas, que é legal o trabalho. E ela é uma autora que já publicou outras coisas. Ela tem um livro de crônicas que chama Histórias e Memórias e 2 livros de poesia que são o Desalinho, Ensaios Poéticos e o Canções para Desviver. Eu gostaria de ter lido algum dos livros de poesia, eu já adianto, e eu vou explicar isso para vocês nos pontos-chave. Quando eu comecei a ler o livro, logo de cara apareceu um poema e eu fiquei muito satisfeito porque eu gostei da poesia dela. É uma poesia que conta história, os 2 poemas eles vão ter essa semelhança. E existe outra semelhança também que eu fiquei um pouco assustado porque os poemas eles pareciam poemas meus de certa forma. Eu senti uma mesma noção de rima, de ritmo que eu também tenho. Eu diria que rima é uma coisa que na poesia meio que foi largada um pouco. Eu sinto que atualmente a rima é meio mal vista. A ideia de você ter versos livres que não vão seguir nenhum tipo de cadência. Eu acho que... Eu não sei por que isso aconteceu exatamente. Talvez historicamente dá para estudar isso. Mas eu gosto de ver poesia com rima, eu acho que não faz mal, assim. Eu acho que existe um preconceito, como se fosse o jeito mais fácil de fazer poesia, mas existem rimas e rimas. E eu também gostei da escrita dela. Eu diria que a escrita da Flávia é uma escrita de alguém que lê bastante e que por isso tem uma noção do que é a construção de um texto.
eu diria que duas características se destacaram para mim, que foram o tamanho dos parágrafos. Eu achei que eles terminavam... Eles tinham um tamanho certo, sim. Certo é uma palavra forte, mas eu senti que eram parágrafos que sabiam onde começar, onde terminar, e que não pareciam se alongar, não pareciam curtos demais. Outra coisa pareceu curta demais, já vou falar. Mas antes disso, eu vou destacar também que a Flávia sabe finalizar os textos. Eu sentia que eles se amarravam bem no final. E isso é bom, porque muita gente não sabe fazer isso. Não é exatamente fácil, mas eu acredito que dá pra você aprender a hora de parar ou a hora de não continuar. Durante a minha leitura, eu fiquei em dúvida se os textos tinham algum tom autobiográfico. Ela, como mulher negra, eu não sabia se ela tinha alguma vivência ali no livro, se ela colocou ali algo que ela presenciou, algo que ela realmente sentiu na pele. Eu imagino que até certo ponto sim, mas eu não sabia o quanto as histórias eram autobiográficas. Algumas delas, né? Outras era impossível ser. Mas também, se forem, tudo bem. Mas se não forem, eu acho que é um ponto positivo elas terem parecido tanto da própria Flávia. Só que eu preciso criticar uma coisa negativamente, que são o tamanho desses contos, porque nenhum deles tinha mais de 2 páginas. Acho que nenhum tinha nem 2 páginas. Todos tinham no máximo 1,5 página. E eu acho que um conto ser tão pequeno não necessariamente é ruim, mas todos os contos do seu livro terem menos de 2 páginas me deixa meio aflito, porque eu via muito espaço para outras ideias ali. Eu, na verdade, escrevi esse livro em algum momento das minhas anotações como uma sequência de epílogos, porque eu via muitas ideias para romances nesses contos. Eu realmente queria que a Flávia desenvolvesse muita coisa. Eu via personagens assim complexas, inteiras ali, que dava para fazer todo um cenário em volta, toda uma vida mesmo. E existem autores que realmente pegam contos e transformam em romances. Eu acredito que não é uma ideia tão fora da realidade você fazer isso, Flávia. Mas, além disso, eu diria que esse livro foi um pouco como ver um álbum de fotos, só que normalmente você vê um álbum de fotos com alguém do seu lado contando as histórias. Só que eu senti que não tinha exatamente alguém do meu lado contando as histórias. Eu senti que eu estava passando as fotos e que eu via ali as coisas e dava para assimilar muito. Tinham pessoas ali, tinham ideias, ambientes, só que eu sentia que faltou algum desenvolvimento. Essa foi a metáfora que eu fiz pro sentimento que eu tive ao ler o livro, essa vontade de quero mais. Para mim foi muito similar a esse álbum de fotos. E apesar dessas temáticas que eu mencionei, que são realmente inovadoras, que realmente não são exploradas na mídia, na literatura no geral, eu diria que o livro também teve um toque de previsibilidade. Eu diria que o tamanho dos contos me fazia saber o final, já que não teria espaço para desenvolver muita coisa. E aí era triste, assim, eu senti que tudo foi muito redondo e eu queria as coisas pontiagudas, eu queria ver possíveis direções, assim. Só que como aquilo acabava logo que começava, eu sentia que estava tudo meio que em primeiro plano. Mesmo que eu tenha me surpreendido algumas poucas vezes, não eram surpresas que levariam a outras coisas, eram muito pontuais também. Eu acho que é complicado. Se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que foi ok, que eu senti que foi um livro de ideias, e por isso, se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que hoje não, que eu fico curioso para ler outras coisas da Flávia, inclusive a poesia é algo que eu realmente gostaria de ler mais, foi o que eu mais gostei do livro. Só que os contos em si, eu queria ver eles virarem outra coisa, eu tenho que ser sincero aqui, mesmo que eu preferisse ter achado outra coisa do livro. E para quem não quiser spoilers desse livro, eu vou terminar por aqui o vídeo. E para quem não se importar, para quem já tiver lido o livro e quiser saber alguns outros detalhes dele, eu vou fazer agora a sessão dos spoilers. Mas antes, obrigado a quem for ficar até aqui. Por favor, curta, compartilhe, comente no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente, e vamos seguir com os spoilers. Eu mencionei que os poemas, eles são poemas história, eles contam uma narrativa ali,
Só que essas narrativas, elas são baseadas em histórias verídicas, e o primeiro deles é baseado na história da Estela do Patrocínio, que é uma escritora, uma poeta que foi internada involuntariamente, uma mulher negra, e é uma história assim, nossa, é gutural, assim, é trágico. Existe um livro dela que a Viviane Mosé organizou e publicou anos depois da morte da Estela, e que é assim, é algo que eu tenho muita vontade de ler, e eu imagino que seja muito difícil de digerir, assim, é algo realmente que parece impactante. E impactante também é a história que inspirou o último poema do livro, que é a história da Guta Alencar, uma mulher que perdeu os 2 filhos, só que o que aconteceu foi que os 2 filhos se suicidaram, com uma diferença de 3 anos entre os 2 suicídios. E existe uma matéria sobre essa história lá no Globo, eu vou deixar o link na descrição. É uma história pesadíssima, eu arrepiei quando eu li, foi uma coisa, nossa, muito pesada mesmo. Foi uma leitura que me deixou, não em pânico, mas eu imagino, tento imaginar a dor de uma mãe que perde um filho, que se sente culpada de certa forma, mesmo que ela entenda que aquilo é uma decisão do filho, de tirar a própria vida. Mas isso aconteceu uma vez, já é algo que vai perdurar a sua vida inteira. Imagina acontecer uma segunda vez com filhos tão jovens. Eu fiquei assim, sabe? Então eu parabenizo a Flávia por ter escolhido essas histórias e por ter conseguido transformar elas em poesia. Eu acredito que foi o que eu mais gostei no livro. E eu mencionei minha frustração de ver algumas ideias ali que não iam ser desenvolvidas, e eu vou mencionar 2 delas que, assim, se a Flávia quiser me ouvir, se ela estiver vendo esse vídeo, eu diria que foram as histórias Felicidade Sem Critérios, que é sobre uma menina que ela tá num orfanato ou num abrigo, eu não sei a diferença, pra ser honesto, mas ela tá nesse lugar esperando ser adotada, e ela não é adotada, ela tem os irmãos dela ali também, e ela queria uma felicidade sem critérios. E essa expectativa, toda essa sensação de abandono não é fácil de descrever, e eu gostaria muito de ver essa pessoa crescendo, essa vida no orfanato que seja, qualquer recorte da vida dessa menina, eu acho que daria um material mais amplo, mais extenso, muito interessante. E a outra história é Flagra, que é a história de uma menina que os pais vão se separar, e aí a mãe começa a se relacionar com a vizinha, começa como uma amizade, depois vai ficando mais colorido em vários sentidos. E aí a descrição das duas se beijando, parecendo pompons marrons, eu amei essa descrição, eu coloquei um coração enquanto eu li, assim, eu achei muito legal. Gostei muito dessa história de um relacionamento lésbico, né? Eu achei que tinha espaço para toda a vida do casal, a menina crescendo. Eu queria muito que isso virasse livro. Eu acho que tem espaço para isso. Fica a minha sugestão também. Eu sei que eu não sou ninguém, assim, mas eu achei muito bacana essa premissa e queria mais. E os spoilers são esses, é pouca coisa hoje. O livro tem menos de 100 páginas também, então vamos para a conclusão. Eu diria que esse livro foi uma sequência de suspiros, dos doces mesmo, que dissolvem rápido na boca. Com isso eu finalizo o vídeo, eu agradeço imensamente a Flávia por ter confiado o seu livro a mim, por ter pedido essa leitura. Eu acredito que não foi exatamente o que você queria, mas eu acho que foi com muita sinceridade que eu fiz todas as observações, e eu já tinha avisado que tinha chance de não ser exatamente tudo positivo, mas eu acredito que tem coisas legais a se trabalhar na sua obra, na sua escrita. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Um abraço, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu só queria deixar um recado para Mel Renault, porque você foi mencionada, você foi citada no livro. Eu entendi que você é amiga da Flávia, e aí eu não sei o que aconteceu, porque você falou que você ia me mandar seu livro, depois pediu meu endereço, inclusive, nunca chegou o livro, e eu não sei se você mandou, se aconteceu alguma coisa, se você ficou esperando eu avisar que chegou. O que aconteceu, Mel? Eu quero uma resposta, por favor.